A paz do Senhor Jesus, aqui quem vos fala é o pastor Jusley, e nós estamos ministrando aula de calvinismo e versus arminianismo. Na aula passada nós tratamos da introdução, falamos de alguns conceitos importantíssimos, e hoje nós vamos estar tratando sobre os 5 pontos do calvinismo e também os 5 pontos do arminianismo. Amém, meus irmãos? Então, vamos lá, vou compartilhar a tela para que vocês possam me acompanhar. Aleluias. Glória a Deus. Bom, essa é a aula 1. Eu sou pastor da Igreja de Deus no Brasil, a qual segue uma linha arminiana, mas nós vamos estar abordando as 2 linhas aqui, considerando os pontos mais importantes de cada uma delas. Então, vamos lá. Bom, quando a gente trata sobre o calvinismo, nós temos a sigla em inglês, sistema TULIP, que é um acróstico. Um acróstico, você pega as primeiras letras de cada palavra e aí você forma um acróstico. Então, ele costuma ser resumido através dos 5 pontos do calvinismo. Nós temos que em inglês, total depravation, que seria depravação total. Tenho a letra U, inconditional election, eleição incondicional. Limited atonement, expiação limitada. Eu tenho a letra I, irresistible, graça irresistível. E eu tenho a perseverance of the saints, perseverança dos santos. Bom, quando a gente trata sobre os 5 pontos do calvinismo, em 1610, os seguidores de Armínio e episcópios, induzidos por uma declaração de Johann van der Barvert, redigiram uma declaração de fé chamada de remonstrância, que são 5 pontos do arminianismo, que deu ao seu grupo o nome de remonstrantes. Eles apresentaram suas concepções numa série combatida pelos calvinistas, que se defenderam também com 5 pontos. Então, nós temos o calvinismo, que criou 5 pontos daquilo que eles criam, nós chamamos de TULIP, e nós temos o arminianismo, que criou também o remonstrance, que criou também 5 pontos. Já que o calvinismo, eu tenho esses 5 pontos bem definidos. E a gente vai tratar agora, nos próximos slides, sobre cada um dos 5 pontos do calvinismo. Então, vamos lá. Primeiro ponto do calvinismo é sobre a depravação total. O homem natural não pode apreciar sequer as coisas de Deus, muito menos salvar-se. Esse homem, ele é cego. Esse homem, ele é surdo, esse homem é mudo. Ele é um impotente leproso espiritual. Esse homem está morto em seu pecado. Ele é insensível à graça de Deus, que infundindo-lhe fé salvadora e fazendo-o ressuscitar espiritualmente, o homem natural continuará morto eternamente. Nós temos, para cada um desses 5 pontos, vários versículos que embasam esse pensamento. Eu tenho, por exemplo, Romanos 3, versículos 10, versículos 12. Eu tenho Romanos 7, 18. Vou ler para vocês Romanos 7, 18, que diz assim: sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Eu tenho ainda Salmo 51, 5, Jeremias 13, 23, eu tenho 1 Coríntios 2, 14, Efésios 3, capítulo 1, versículos 3 e 12, e eu tenho também Colossenses 2, de 11 a 13. O segundo ponto é a eleição incondicional, que diz que Deus elegeu alguns para a salvação em Cristo Jesus, reprovando os demais. Deus não tem nenhuma obrigação de salvar ninguém, nem homem, nem anjos decaídos. Ele
por ser Deus, resolveu soberanamente salvar alguns homens e reprovando todos os demais. Esses que ele resolveu salvar, ele resolveu torná-los filhos adotivos quando ainda eram filhos das trevas. Deus teve misericórdia de algumas criaturas e deixou as demais, inclusive os demônios, entregue às suas próprias paixões pecaminosas. A salvação na eleição incondicional é efetuada totalmente por Deus. A fé, como a salvação, é dom de Deus ao homem, não do homem a Deus. Aleluia. E aí nós temos também um emaranhado de versículos que embasam o segundo ponto, que é da eleição incondicional. Eu tenho Malaquias 1:2, versículo 3. Eu tenho João 6:65, que eu gostaria de ler contigo. João 6:65, que diz assim: e prosseguiu, e por isso que eu lhes disse que ninguém pode vir a mim, a não ser que isto lhe seja dado pelo Pai. Então, eu tenho também João 13:18, João 15:6, João 17:9. Eu tenho Romanos 8:29, que é um texto interessante também, Romanos 8:29, que eu vou ler com vocês, que diz assim: pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Bom, nós temos vários versículos aí, meus irmãos, depois vocês dêem uma olhada com mais carinho. O terceiro ponto do calvinismo é a expiação limitada ou particular. Ela é limitada. Cristo não morreu por todos. Segundo Agostinho, a graça de Deus ela é suficiente para todos, eficiente para os eleitos. Cristo foi sacrificado para redimir seu povo, não para tentar redimi-lo. Ele abriu a porta da salvação para todos, porém, só os eleitos que vão entrar. E efetivamente entrarão ali naquele lugar. Aí nós temos João 17:6, João 9:10, eu tenho Atos 20:28, que é um versículo que eu gostaria de ler com vocês, Atos 20:28, que diz: cuidem de vocês mesmos e de todos o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos para pastorearem a igreja de Deus. Eu tenho Efésios 5:25 e também tenho Tito, que fala sobre o regenerar de Deus sobre o ser humano. O quarto ponto, meus irmãos, do calvinismo trata sobre a graça irresistível. Por mais que o homem tente, ele não consegue resistir à graça de Deus, ela é infalível. Embora os homens possam resistir à graça de Deus, ela é, todavia, infalível. Ela acaba por si só convencendo o pecador do seu estado depravado, convertendo-lhe, dando-lhe nova vida, santificando. O Espírito Santo realiza isso sem coação. E aqui nós temos um exemplo muito interessante, é como um rapaz apaixonado, o amor de sua eleita, e ele acaba casando-se com ele livremente. Assim, Deus age livremente, Deus age e o crente reage livremente. Quem se perde tem consciência de que está livremente rejeitando a salvação. Então, alguns escarnecem de Deus, outros se enfurecem, outros adiam a decisão. Outros também demonstram total indiferença para com as coisas sagradas. Todos, porém, agem livremente. Tem o Jeremias 3:3, Jeremias 5:24, Jeremias 24:7, Ezequiel 11:19, 1 Coríntios 4:7, 2 Crônicas 5:17, Efésios 1:19 e assim por diante. Vários versículos que comprovam da base para o quarto ponto do calvinismo, graça irresistível ou infalível. E o quinto ponto
que é a perseverança dos salvos. Alguns preferem dizer que a perseverança do Salvador. Nada há no homem que o habilite a perseverar na obediência e fidelidade ao Senhor. O Espírito Santo é quem age, persevera pacientemente, exercendo sobre as pessoas misericórdia e disciplina na condução desse crente. Quando o ímpio, ele estava morto em seu pecado e ressuscitou. Cristo lhe aplicou seu sangue remidor e a graça salvífica de Deus lhe infundiu-lhe fé para crer em Cristo e obedecer a Deus. Se todo o processo de salvação é obra de Deus, um homem, vocês há de concordar que um homem não pode perdê-la. Se Deus é que está agindo, se é o Espírito Santo que realmente infunde a graça salvífica, o homem jamais pode perder a salvação. Então, segundo a Bíblia, é impossível que o crente regenerado venha a perder a sua salvação. Ele poderá pecar e morrer fisicamente. Os apóstolos nunca nasceram de novo, jamais se converteram. E alguns textos que nós deixamos aí para embasar o quinto ponto do calvinismo, perseverança dos salvos, Isaías 54:10, João 6:51, Romanos 5, de 8 a 10, Romanos 8:28, e assim por diante. Bom, nós falamos sobre os 5 pontos do calvinismo, eu gostaria também de falar sobre os 5 pontos do arminianismo. O acróstico, nós temos aí, falamos para vocês que o arminianismo, ele trata, foi criado um artigo com 5 pontos, chamado remonstrante, ou remonstrância. E aqui a gente tem que fala sobre livre pela graça, para crer, expiação para todos, a eleição é condicional, depravação total, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, e security in Christ, segurança em Cristo. Esses são os 5 pontos do arminianismo ou do remonstrância. Vejamos amiudamente cada um deles. Primeiro, livre-arbítrio ou capacidade humana. O homem tem o livre-arbítrio, o direito de escolha. Embora a queda de Adão tenha afetado seriamente a natureza humana, as pessoas não ficaram no estado total de incapacidade espiritual. Todo pecador, ele pode arrepender-se, crer por seu livre arbítrio, por seu direito de escolha, cujo o uso determinará seu destino eterno. O pecador precisa de ajuda do Espírito e só é regenerado depois de crer, porque o exercício da fé é a participação humana no novo nascimento. Aí eu tenho também alguns pontos que embasam o primeiro ponto da remonstrância, livre-arbítrio ou capacidade humana. Eu tenho Isaías 55:7. Eu tenho Mateus 25:41, que eu gostaria de ler com vocês. Mateus 25:41 e 46, que diz assim, então... Ele dirá aos que estiverem à sua esquerda, maldito, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. 46. E estes irão para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Temos ainda Romanos, Marcos e 2 Coríntios 5:10. O segundo ponto é a expiação universal. Enquanto no calvinismo nós temos a expiação, ela é limitada. Aqui no remonstrância, segundo ponto do arminianismo, nós temos a expiação, ela é para todas. Cristo morreu para todas as pessoas. O sacrifício de Cristo torna possível a toda e qualquer pessoa salvar-se pela fé, mas não assegura a salvação de ninguém. Somente os que creem nele, e todos quantos crerem,
creem serão salvos. Então eu tenho texto de João 3,16, porque Deus amou o mundo, né? João 3,16. Vamos lá, pegar aqui. João 3,16. Que diz assim, João 3,16, porque Deus amou tanto, mas tanto o mundo, que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu tenho ainda João 12:32, 1 Coríntios 15:22, 2 Pedro 3:9, e assim por diante, meus irmãos. Depois vocês dêem uma olhada em cada um desses versículos. Aqui nós temos, Cristo não morreu por todas, na figurinha aí, que tem até trazendo Martinho Lutero, Cristo não morreu por todas as pessoas. Este é o meu sangue derramado por vós. Por muitos, ele não diz, por todos. O terceiro ponto da remonstrância traz o decreto divino de predestinação. Ele é condicional, não é absoluto. Deus escolheu as pessoas para a salvação, antes da fundação do mundo, já que Deus é atemporal, não está preso ao tempo. Então, baseado em sua presciência, do seu conhecimento, então ele previu quem de antemão aceitaria livremente a salvação e predestinou quem? Os salvos. A salvação ocorre quando o pecador escolhe a Cristo, quando ele tem a oportunidade de, numa igreja, ele ouvir a palavra de Deus e lá ele aceitar a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Não é Deus quem escolhe o pecador deve exercer sua própria fé para crer em Cristo e salvar-se. Os que se perdem, perdem-se por livre escolha, o seu livre-arbítrio. Não quiseram crer em Cristo, rejeitaram a graça auxiliadora de Deus. E aí nós temos também uma infinidade de versículos. Deuteronômio 30:19, João 5:40, João 8:24, Efésios 1:5-6, Tiago 1:14, 1 Pedro 1:2, Apocalipse 3, versículos 20 e 22, 3:20 e Apocalipse 22, versículo 17. O quarto ponto da remonstrância, o pecador pode eficazmente rejeitar essa graça. Enquanto no calvinismo o homem não pode, é uma graça irresistível, por mais que ele tente, ele não consegue. Aqui no arminianismo nós temos o ponto falando que é possível o pecador rejeitar essa graça. Então Deus faz tudo que pode para salvar os pecadores. Esses, porém, sendo livres, possuindo livre-arbítrio, direito de escolha, eles podem resistir ao apelo da graça. Se o pecador não reagir positivamente, o Espírito, escutem, não lhe pode conceder vida. Portanto, meus irmãos, a graça de Deus não é infalível, nem tampouco irresistível. Isso segundo o quarto ponto do remonstrância. O pecador pode eficazmente rejeitar a graça. Então, o homem pode frustrar a vontade de Deus para a sua salvação. Conforme eu falei, vários versículos também. Lucas 18:23, Lucas 19:41 e 42, Efésios 4:30, 1 Tessalonicenses 5:19. Quinto e último ponto da remonstrância, os crentes regenerados pelo Espírito podem cair da graça e perder-se eternamente. Embora o pecador tenha exercido a sua fé, embora ele tenha crido em Cristo, embora ele tenha nascido de novo, para crescer na santificação, essa pessoa ela poderá cair da graça. A palavra diz que só quem perseverar até o fim será salvo. Aí nós temos Lucas 36, Lucas 21:36, eu tenho Gálatas 5:4, eu tenho Hebreus 6:6, eu tenho Hebreus 10:26 e 27, e tenho
Segundo a Pedro 2, 20 a 22. Vou ler Lucas 21, 36, que diz: estejam sempre atentos e orem para que vocês possam escapar de tudo que está para acontecer, estar em pé diante do Filho do Homem. Bom, aqui eu vou fazer um comparativo entre o arminianismo e o calvinismo, porque dentro do arminianismo, nós temos, o primeiro ponto, diz que Deus predestinou a quem ele previu que aceitaria Cristo. A predestinação de Deus depende da aceitação de Cristo pelo pecador, mediante o quê? O seu livre-arbítrio, bastando para isso que ele creia. Já no calvinismo, o primeiro ponto, Deus predestinou as pessoas para aceitarem a Cristo. A aceitação de Cristo pelo pecador depende da predestinação de Deus. A graça, isso é uma ação do Espírito Santo, infunde fé salvadora nessa nova vida para que o pecador possa crer, só mediante a isso. Porque se não houver uma ação poderosa do Espírito Santo na vida da pessoa, jamais essa pessoa poderá crer. Segundo ponto do arminianismo, a expiação ela é universal. Cristo morreu por todos os homens, salvos e perdidos. Mas o seu sangue não assegura a salvação de ninguém, se não houver aceitação pessoal. Já no calvinismo, a expiação ela é limitada ou particular. Ela é suficiente para todas, porém, contudo, todavia, ela é eficiente somente para os eleitos. Cristo morreu para redimir sua igreja e não para redimir toda a população. O convite, apesar de ser universal, porém, a aceitação é limitada. O terceiro ponto do arminianismo, o homem tem livre arbítrio, ele é capaz de responder aos apelos do Espírito, não é tão depravado que não seja capaz de decidir livre e conscientemente a aceitação ou a rejeição da graça divina. Já no calvinismo, o homem natural está morto espiritualmente, sendo incapaz de voltar-se para Deus. O pecador só tem livre-arbítrio para o mal, não consegue discernir as coisas de Deus. Se Deus não o ressuscitar, continuará morto. O quarto ponto, memorial arminiano, o pecador pode rejeitar definitiva e eficazmente os apelos do Espírito Santo, por ser livre. O Espírito nada pode fazer se o pecador insistir na rejeição da graça. O pecador pode frustrar os planos de Deus para a sua salvação. Já no calvinismo, a graça de Deus ela é infalível. Embora o pecador possa resistir o Espírito e entristecê-lo e extingui-lo, a obra completa será feita em quem? Nos eleitos. Deus regenera, santifica, glorifica o crente, sem violentar-lhe a vontade livre. E o quinto, que diz que os crentes regenerados pelo Espírito não estão livres de cair da graça e perder-se eternamente. Já no calvinismo, os salvos jamais podem perder a salvação. A perseverança, ela é proveniente, ela vem de Deus, é do Salvador. E aqui a gente tem os apóstatas jamais nasceram de novo. Glória a Deus. Bom, nessa primeira aula, já que nós tivemos uma aula anterior tratando da introdução, nessa primeira aula nós tratamos aqui dos 5 pontos do calvinismo, 5 pontos do arminianismo. Calvinismo tulipe e arminianismo remonstrância. Bom, eu sou o pastor Jusley, eu sou professor do Seminário Evangélico da Igreja de Deus, também sou bacharel em administração, tenho pós-graduação em gestão de pessoas e estou mestrando em ministério e preciso do seu apoio, preciso da sua ajuda. A gente está ministrando essas aulas gratuitamente, você não paga nada, a não ser o serviço da internet que você já paga, mas eu preciso que você
se inscreva no meu canal, ou indique outras pessoas, peçam para que se inscrevam no meu canal e assistam estas aulas. Nós temos uma infinidade de outros assuntos, de vários sermões que nós colocamos lá na minha página. Eu sou pastor Josley Gama e aí está o meu endereço. Basta você colocar lá, pastor Josley Gama, vai aparecer o meu vídeo e você vai se inscrever no meu canal. Tá bom? Fique com Deus. Que Deus nos dê uma nova oportunidade para podermos falar sobre a sua palavra. Amém, meus irmãos? Ficam com Deus. Até mais. Em Cristo Jesus, nosso Senhor.